Olá, nós estamos de volta com o ExpertCast, o podcast dedicado à inovação em saúde. Eu sou Gustavo Meirelles, vice-presidente médico da AFIA, presidente do Instituto AFIA e fundador da comunidade Inovação em Saúde, e é um prazer ter você conosco para mais um episódio do ExpertCast. Eu tenho também o prazer de receber aqui novamente o Roberto Prado, a Amanda Brinhosa, ambos do Google Cloud. A gente teve um papo excelente aqui no primeiro episódio sobre além do prompt, tudo aquilo que já está transformando não apenas a saúde, mas vários setores, o que tem de novidades, a ida para interfaces conversacionais, o apoio da inteligência artificial em atividades pré-assistenciais. E hoje a gente vai continuar esse papo e explorar um pouco mais o que o Prado citou no primeiro episódio, a questão dos agentes, né, Prado? Você falou ali, puxa, a gente coloca um agente aqui e tal. Algumas pessoas já estão falando, talvez muitos ainda desconheçam. O que é esse negócio de agente? Que é esse agente, né? Então, acho que se você pudesse explicar um pouco e contar alguns exemplos legais, até mesmo antes do episódio a gente estava falando aqui de casos de marketing. Você falou, pô, não, põe um agente lá e tal. Vou deixar com você agora para você dar o show aqui. Não, mas eu acho que esse é um tema realmente, Gustavo, que tá ganhando uma atração numa velocidade. E aí a gente pode parar aqui e fazer uma pausa para entender, afinal, o que é esse tal de agente, né? Os agentes, no fundo, são códigos, é um programa, no fundo, é uma aplicação. Mas o que ela tem diferente das outras aplicações que a gente viu até agora? Ela usa um modelo. Então, ela tem um modelo de inteligência artificial. Então, eu tenho um modelo, tenho um código e tenho uma orquestração. Então, ele vai executar uma tarefa com um objetivo específico. E para isso ele vai usar esse modelo. Imagina que eu posso fazer um modelo especializado em saúde e ter um agente que pode fazer triagem, ou que pode me ajudar a fazer a triagem. O paciente chegou, fez uma primeira triagem, o agente pode estar ali olhando, imagina uma fila imensa de pessoas, ele pode estar ali olhando essas triagens que são feitas por pessoas imputadas nesse sistema, ele pode estar ali monitorando, olhando para o modelo e tomando algumas decisões de priorizar pessoas ou de chamar algum outro profissional ali na fila. Então existem milhares de oportunidades aí. Vou pegar exemplos que eu vi mais recente. Muita coisa feita no front office e no back office. Back office, operações que são feitas manualmente ou repetidas são agora possivelmente feitas por agentes. Me dá um exemplo. Pedido de férias. Como assim, Prado? Imagina um hospital que tem muitas pessoas trabalhando. Pedir férias é fácil? Parece fácil. Eu escrevo um e-mail, mando para o RH. A maioria das vezes está errado. Você pede na data errado, pede sem poder, esquece de pedir, pede 13º quando não pode, quando podia não pede. A gente se atrapalha, porque a gente não para ler as regras políticas, a gente acha que sabe e vai mandando. Mas imagina que eu tenho um agente e que eu posso perguntar para esse agente, eu vou tirar férias em junho e a data é essa, segue daí. E ele me conhece, sabe o meu perfil, conhece a minha história na empresa, então ele prepara todo esse pedido, entrega no RH, pronto. Tá feito. Desonerei o RH brutalmente. Isso a gente já está vendo acontecer, vários clientes estão olhando, principalmente quem tem uma população grande de pessoas, estão fazendo isso. Outras agendas são mais no sentido de preparar algo que eu vou precisar dali a pouco, né? Então imagina que um médico tem uma preparação a fazer, um estudo, ler algum relatório, a gente pode preparar briefings para ele e ele chega com isso já muito mais processado, ele pode ler isso muito mais rapidamente. Estou dizendo que ele não vai ter que ler tudo, a gente sempre vai ter que ler muita coisa, mas os agentes têm uma capacidade, e se a gente pensar então a gente vai ter um único agente capaz de fazer tudo, eu vou ter o meu Smith. Talvez não seja um único agente, talvez serão muitos agentes especializados. Um exemplo que eu gosto de dar, que é simples, imagina que você foi num portal de carros, você quer comprar um carro, e você entrou ali, navegou, fez até uma simulação. Você pensou em comprar, mas na última hora você desistiu, não comprou, foi embora. O que acontece depois? A maioria das vezes... Você vai ver aquele carro várias vezes, né? Você vai começar a receber estímulos, né? Mas às vezes o estímulo ele continua
não necessariamente chegando aonde ele precisa para fechar um negócio. Então ele fala, você visitou a nossa página, você visitou a nossa página. Eu já sei que eu visitei a sua página, eu tive aí, eu lembro. Mas e se a gente fizer diferente? Um agente começasse a olhar para você, entender o seu perfil, entender o seu propensity, ou seja, você fez uma cotação para um carro que você não tem capacidade de pagar. Eu já entendi isso. Então eu vou te fazer uma oferta de um outro carro, mas dentro da sua faixa, para ver se você converte. Então eu te mando uma oferta, ao invés de ficar falando que você consultou aquele carro, eu te mando uma oferta mais compatível com o teu perfil. Imagina que você gostou e converte. Você entra e fala, pô, gostei, esse era o carro, cabe no bolso, eu vou comprar. Comprou. Nesse momento eu falo, poxa, o Dr. Gustavo comprou. Quantos outros Dr. Gustavo eu tenho na base? Tem mais 16 mil igual. Não, igual. Perfil parecido. Sim, mas eu consigo dar uma oferta. Eu disparo essa oferta para esses 16 mil. Então, essa dinâmica eu consigo fazer agentificando o meu portal. Humanamente falando, dá mais trabalho, porque eu preciso colocar muitas pessoas. Pega do Gustavo. Mas o Gustavo parece com quem? Não, olha lá. É difícil. Né? E aí acho que o último exemplo aqui, e não é necessariamente na saúde, mas eu acho que pela sensorização, a saúde é sensorizada, né? Pensa, você tem sensores por todo lado. Quando eu estou no hospital, eu vejo quantos sensores estão ali ligados. Mas quem consegue ler todos esses dados que vêm ali do sensor? O médico consegue. Todos. Ele vai nos principais. Exatamente. Agora pensa num carro da Fórmula E. Nós somos patrocinador da Fórmula E, o elétrico. Tivemos corrida ano passado aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com o CTO. E ele estava me explicando o que eles estão fazendo. Imagina os sensores do carro. O carro está andando a 300 por hora, mandando dados ali para a base em tempo real. Quem consegue tratar isso e falar para o locutor da corrida o que está acontecendo? É quase impossível. Eu posso botar um dashboard para o locutor e botar todos os dados do seu carro ali. Como é que ele vai narrar? Está agora 1 segundo, 2 segundos, 3... Impossível. Então, o que a gente fez? A gente botou um agente que lê tudo isso e a gente prepara a narrativa. Olha que legal. Então, se você buscar um vídeo no YouTube da Fórmula E do ano passado, a prova aqui em São Paulo, você vai ver que em alguns momentos entra uma tag assim na tela, que foi feita pelo Gemini. O piloto Gustavo tem tantos de bateria, significa que se ele continuar nessa velocidade, a bateria vai acabar antes do final. Então, ele dá um insight que o locutor não consegue pegar. Você citou aqui a parte do plantão mesmo, eu fiquei pensando nos dois agentes, né? O médico que está saindo, e o que então tem chegando. O agente dele, e o médico que está chegando, até antes de chegar, os dois agentes já estão conversando. Podem conversar. Aí o médico chegou e a gente dele falou, já falei com o agente aqui do Dr. Roberto, e ele olha, tá aqui, ele já me passou, é isso, tem alguma dúvida? Pronto. Agora, você citou um ponto relevante, e no último episódio também, a questão dos dados, né? E aí eu vou querer ouvir a Amanda, porque dados são importantes para tudo em inteligência artificial, não só ter os dados, mas ter bons dados. E aí queria exemplos também na saúde, Amanda, como que você tem trabalhado com isso, como vocês também no Google Cloud têm trabalhado com a questão dos dados. Não, perfeito. A fala principal, né? Não existe IA sem dados. Primeiro assunto que a gente fala com o cliente na reunião, você quer fazer esse caso de uso? Tranquilo. Onde estão os dados? Não existe. Não existe. Poxa, daí de fato vai ficar um pouco difícil da gente fazer uma predição, né? Uma previsão ali. A gente fala muito de casos que já são comuns na indústria, por exemplo, previsão de alta, né? O giro de leito de forma geral, né? Então, esses são casos clássicos que ainda são muito relevantes, não mudou muito. Acho que o Google tem tentado facilitar em termos de ferramentas, como que a gente trabalha, como a gente acelera muitos desses casos. Então, já tem modelos prontos, facilitados para diferentes perfis de quem vai desenvolver. Então, acho que isso facilita bastante. Mas, de fato, sem dados não tem muito para onde fugir. Por mais que a gente tenha modelos pré-treinados, disponíveis, até mesmo validados em outros contextos, o contexto brasileiro ainda é bastante distinto, é muito diverso e a gente tem grandes desafios nesse sentido, né? Então, como que a gente faz para adaptar? A gente tem visto muitas empresas trabalhando com esses casos de uso. Um exemplo que eu acho fantástico é a parte de histopatologia, né? Então, trabalhar com aquelas lâminas gigantescas, né? Que tem uma análise muito complexa e que é na ponta, se a gente pensar um caso de uso geralmente muito delicado, né? Envolve biópsia e tudo mais. Então, é um tempo sensível,
né, geralmente, e como que a gente faz para dar produtividade, ainda mais num mercado onde os profissionais são escassos, né? Exato. Então, a inteligência artificial aplicada nesse contexto de visão computacional para patologia é um caso que a gente tem visto algumas empresas trabalhando, é super complexo, como que treina o modelo, infraestrutura, do ponto de vista técnico, tem tudo isso, mas também como que a gente aplica a expertise da área de saúde nesse ponto, né? Então, tem que ter ali um time multidisciplinar para trabalhar. Então, além de ter o time multidisciplinar técnico, de trabalhar os dados, de trabalhar a IA, a gente também tem o quesito de negócio, né? E no caso da saúde é, assim, essencial, fundamental. Não tem como a gente trabalhar com esses modelos sem isso, né? Então, não dá para dizer que a IA vai simplesmente substituir sem a gente, de fato, adaptar para o nosso contexto, né? Sem os dados é impossível. Você trouxe um ótimo ponto aqui, patologia digital, né? Porque tem ali uma quantidade imensa de informações. Era uma especialidade completamente analógica, poucos profissionais. E essa questão, a gente falou da radiologia no episódio anterior, o medo da substituição dos profissionais pela inteligência artificial fez muita gente desistir de cursar radiologia. Mudar. E hoje estão faltando radiologistas. Então acabou tendo essa outra especialidade também que tem um mar de dados. Eu vi alguns exemplos do Gemini, inclusive, avaliando uma tomografia de abdômen. Esse aqui é o fígado, é vesícula. Esse exemplo é maravilhoso também. Maravilhoso, né? Maravilhoso, porque já pensa, poxa, no início era aquela... todo mundo puxa a sardinha pro seu lado, né? Não tem como alguém ver uma tomografia como... Gente, isso é um reconhecimento de padrões, né? Eu estou contando 8 galinhas e um galo e eu estou separando aqui o que é o fígado do que é o baço, o que é um câncer do que... E aí, de novo, vem a importância dos dados de qualidade, né? Então, eu vou voltar aqui para o Prado para a gente pegar talvez uns últimos pontos sobre saúde, um olhar para o futuro. E aí, queria as suas opiniões também. Você falou algumas vezes aqui de linhas do tempo, né? Olha, 20 anos, ou 1 ano já vai ter tudo mudado. Se você fosse, vou olhar para frente, vamos fazer aqui um exercício de futurologia. Difícil, hein? Que a gente está hoje, ó. Nossa, não dá. Mas esse aqui pode errar tranquilo, porque talvez, a gente já falou de umas que cada vez menos fricção, né? Então, eu não uso mais papel, eu não uso mais teclado, Você voz. conversa mais, né? Talvez daqui a um tempo eu não tenha mais os dispositivos, né? Então, será que eu vou continuar usando o celular? Ou vai estar tudo integrado aqui nesse próprio relógio? Eu faço tudo daqui, né? Eu não tenho mais tela, eu faço projeção. Exercício livre aqui, Prado. Você pode... Para a saúde e fora da saúde. Olha, eu acho que para a saúde aí eu me coloco como um personagem aqui. Eu acho que os sensores, assim... A gente está usando cada vez mais sensores, né? Então o relógio... Eu brincava muito assim, eu falava, o que muda quando você coloca um desses relógios ou anéis agora, né? Tem o anel também, outros sensores. O que muda na sua vida, né? E perguntava isso para as audiências. E aí ficava todo mundo me olhando assim, como assim? O que ele está perguntando? Aí depois de alguns segundos eu falava, muda tudo, pô. Aí o cara, como assim? Muda tudo. Se você tiver dados em tempo real, muda tudo. Então acho que vamos aproximar da saúde, quando eu tenho os dados em tempo real, muda o jogo. E é disso que a gente vai falar, e vai falar cada vez mais. Eu estou falando de dados em tempo real com inteligência. Olha isso. Então, meu relógio aqui, ele me fala um monte de coisa, quanto eu andei, batimento cardíaco. E o que eu faço com isso? E de regra, muito pouco. Mas poderia fazer mais. Agora tem a variação da frequência cardíaca, ele pode te alertar. Pode me alertar, tá diferente sua frequência hoje. Tá diferente, né? Então, eu imagino que assim, no âmbito pessoal, a gente vai ver mais sensores, mais apps, que já existem centenas aí, ajudando ou tentando ajudar as pessoas. Então, eu acho que no âmbito pessoal pessoas, sensores, dados e novos materiais. Eu acho que eu assisti a palestra da Amy Webb ano passado na XSW, e ela falou muito sobre isso, assim, a gente tem a IA, mas a gente também tem novos materiais. E a combinação disso tudo é muito poderosa. Então eu imagino que a gente, em tempo, não sei se curto ou longo ou médio, mas a gente vai descobrir coisas incríveis. Eu sou usuário de prótese no quadril. Faz 12 anos que eu tenho.
você me perguntar, é uma inovação? Eu acho a melhor de todas. Uhum. Se você me pergunta, eu acho a melhor de todas. E não tem nada de matéria, é o titânio. Uhum. Você conhece isso. Cara, mudou minha vida. Qualidade de vida, eu consigo praticar esporte, eu consigo nadar, andar de bicicleta, fazer tudo. Então eu imagino que esses materiais ainda serão muito mais sofisticados, inteligentes. A gente vai poder talvez tomar uma medicação e essa medicação vai sendo absorvida pelo organismo em doses homeopáticas dentro de um ciclo. Eu imagino muita coisa por aí, sensores, novos materiais. Legal. No âmbito da pessoa, né, do indivíduo. No âmbito corporativo, eu acredito muito na experiência do cliente ou do paciente, né, ou do médico ou do estudante. Eu vejo que Tem quando tantos papéis, quando né? a gente chega numa organização de saúde, é muito interessante que você fala assim, tá, qual que é a audiência? Ah, nós temos 7. 7 audiências? Eu tenho um médico, tenho um funcionário, tenho o pessoal da comunidade, tenho os conveniados, aí vai listando as audiências. É isso. E cada audiência é única, então também acho que tem uma evolução muito grande aqui que vai acontecer decorrente das facilidades dos dados, mas a IA. Eu tratar melhor essas audiências, eu fazer o médico se sentir especial, o paciente se sentir especial, o aluno se sentir especial. E para isso eu preciso usar esses dados no tempo correto, no tempo certo, né? Não adianta eu falar, ai Prado, como é que... Putz, faz 12 anos que eu operei, nunca mais me ligaram. Nunca mais me perguntaram nada sobre protocolo, só nas 2 primeiras semanas. Faz 12 anos, talvez daqui a 8 eu tenha que fazer novamente. Mas ninguém nunca mais falou comigo. Eu continuo lá na base, sou só mais um paciente. Então acho que vai ter um avanço na experiência do paciente e do colaborador. Né? Então imagino que hoje uma pessoa que vai para o trabalho, tem um trabalho no hospital, numa clínica, ele tem uma rotina. Acho que essa rotina vai ser simplificada. Em pró do negócio, né? Do trabalho que ele realmente tem que fazer. Qual que é o core do seu negócio, do seu trabalho? Você é médico. O core é ser médico. Ela tá lá com o paciente, é fazer o que realmente vai fazer a diferença ali. Não é preencher relatório. Eu sei que é necessário. Não vou tirar os relatórios que demoraram tanto para ficar pronto. Mas a gente precisa liberar vocês disso e colocar vocês mais na frente do paciente. Vai ter uma tecnologia para isso. Eu né? acho que já a gente tem. vai já caminhar cada vez mais nessa direção, né? Mas sei que também temos desafios gigantescos. Outro dia a gente estava falando de prontuário eletrônico, alguém falou assim, no Brasil já tem muito prontuário. O cara falou, calma, uma parte sim, outra parte não. Então os números também não são assim tão bons para a gente dizer que tem um prontuário de todo mundo e tem uma vários base Brasis, né? Tem vários Brasis, Tem exato. muita gente. Bem, como vocês veem, falando de nuvem aqui, eu citei dados, não existe inteligência artificial sem dados e não existe dados sem nuvem. É isso, Então, é difícil. tem vários você hospitais fazer armazenando dados localmente HD externo. ele não consegue, ainda fica exposto a risco. Fica exposto. Tem um várias ataque questões. hacker. Vai ter gente que está usando planilha ali. Isso. Então, assim, tem vários Brasis, acho que esse ponto que você trouxe. Prontuário eletrônico tem muito a melhorar ainda. Se você quer unir médicos, fala de prontuário eletrônico. Vão todos falar, eu odeio, eu me dou problema. Mas você trouxe vários pontos interessantes. Da Amy Webb eu assisti esse ano no SXSW e ela falou também dos materiais. Né? Então, por exemplo, de um dispositivo como se fosse um exoesqueleto para o cara conseguir andar melhor. Várias coisas ali, ou o sensor que está dizendo a sua variação da frequência cardíaca. Com esse tema tem muitas coisas para explorar. Aí eu queria te ouvir também, Amanda. Você falou aqui, né, do prontuário, da parte do notebook LM. O Prado estava falando ali, quem que é o usuário, né? Então, até mesmo na comunidade de inovação em saúde, tem 14 mil pessoas, as pessoas falam, mas é de médicos? Não, saúde hoje... Saúde talvez tem seja vários personagens. Né? Lá tem médicos, tem profissional de tecnologia... Profissional da saúde... Tem profissional da saúde tem não médico, tem executivo, tem investidor, tem empreendedor, e tem advogados vários, e tem curiosos. Tem um amigo meu que tá lá e eu falo, cara, você tá aqui ainda? Ele fala, eu adoro, porque eu acompanho o que tá saindo de inovação. Não é médico, não é nenhum desses perfis. Mas aí eu queria ouvir agora você, Amanda, para saber também o que você enxerga, né? Olhando para frente, onde haverá mais transformações na saúde, além do prompt. Eu acho que esse ponto dos sensores é bem legal. Eu acho que vai impactar não só no que a gente tem agora de tecnologia, acho que
virão outras tecnologias aí que vão complementar bastante essa questão dos sensores, vai mudar bastante. Mas pensando nesse ponto, eu estava até lembrando aqui que quando eu escolhi o meu curso da graduação, eu sou engenheira de controle e automação de formação, né? E quando eu escolhi, as pessoas acham essa história engraçada, que eu escolhi porque eu queria trabalhar com saúde. Ah, mas você não foi legal. fazer medicina e tal. Eu não ia aguentar fazer uma aula de anatomia, não tinha como, era impossível. Mas eu queria melhorou muito, tá? Já não tem mais o cadáver, já não tem mais o formol, tá bem melhor. Já. Tá bem melhor. Mas na época eu falava, eu queria ajudar as pessoas, eu queria fazer algo nessa linha. E o que me fez tomar a decisão na época para fazer automação, não fazia ideia de como ia ser na prática, né? A automação, pelo menos onde eu fiz, era muito focada na indústria. Então eu tinha um desafio ali de tentar modificar um pouco. Mas um vídeo que eu assisti que, assim, foi marcante para mim, eu não lembro o nome do pesquisador, mas eu lembro da situação que ocorreu. Ele tinha criado uma prótese mais tecnológica, mais confortável e tudo mais, e ele trouxe uma bailarina para dançar com a prótese, e era a primeira vez, até achei me arrepiar, era a primeira vez que ela estava dançando novamente por causa da prótese que ele tinha criado. E eu lembro que naquele momento eu falei assim, vou fazer controle de automação, porque eu vou fazer muitas próteses e várias coisas. Os caminhos foram indo para outras vertentes, acabei parando na inteligência artificial, mas pensando nesse ponto dos materiais, a gente vê que às vezes não é um assunto que a gente aborda tanto, mas eu acho que vai ter muita mudança nesse sentido. E uma outra pessoa que eu lembro muito nesse contexto é o próprio Demis, que é o líder da Google DeepMind. Sim, tem um documentário maravilhoso. Eu também me arrepiei inteira assistindo o documentário, está disponível no YouTube. Vale muito a pena assistir. Ele conta a jornada dele e conta muito sobre o AlphaFold, que era o ponto que eu queria de fato chegar. Então, apesar de o AlphaFold ser um modelo que parece muito complexo, né, de utilizar, envolve de fato uma especialização para você entender o que está acontecendo ali por trás dos resultados, eu acho que a gente vai caminhar ainda muito nessa linha de deixar acessível. Então a gente já tem um modelo disponível, nem todo mundo sabe usar, mas eu acho que daqui para frente a gente vai começar a usar ele talvez de uma forma mais acessível e outros modelos que venham a vir. Um outro exemplo que a gente tem é o Cocientista, que é um agente também de inteligência artificial desenvolvido, né, pelo Google e que faz pesquisas super aprofundadas. Né? Ontem a gente até estava olhando um exemplo com um cliente, a gente experimentou com eles, e aí a gente viu que ele demorou 4 horas para retornar o resultado. Mas aí a gente estava discutindo, poxa, mas se o agente demora 4 horas para trazer esse resultado mega completo, com várias referências, o humano ia demorar talvez meses, anos, para descobrir tudo aquilo. Que bacana. E isso eu acho que vai revolucionar, assim... Cocientista? Cocientista. Não conhecia ainda, já está disponível. Tem também. o paper dele público que pode ser consultado, então... Depois a gente pode deixar, se você puder me mandar, a gente deixa na sinopse do episódio. Sim. Vamos deixar também um link para o documentário com o Demis. Eu quero assistir. É muito bom. Legal, eu tinha anotado aqui para falar. Quero ver. Eu já assisti um outro documentário que tem muita ligação, que é o AlphaGo. Né? Eles mencionam um pouco do AlphaGo, do documentário, também nesse documentário. Porque começou com o AlphaGo, mas chegou no AlphaFold, né? O sonho do Demis era chegar nesse ponto. E é muito legal ver os cientistas ali discutindo, é um time super diverso, as pessoas que ele chamou para o time têm perfis bem diferentes e como que eles descobriram, como que funcionava, o que funcionava bem e mal, é fantástico. Muito bom, muito bom. E você citou aqui os dois, eu lembrei de 2 episódios do ExpertCast, que eu quero também deixar o convite, a gente vai deixar na sinopse aqui do episódio, os 2 recentes, de 2026, um com o Dr. Heron Werner, ele é médico, obstetra, está baseado no Rio de Janeiro, e ele chefia o laboratório de biodesign na PUC, em conjunto com a DASA, e o Heron trabalha com biodesign que, bem, primeiro trabalho maravilhoso dele, ele conta aqui no ExpertCast, foi para mulheres com deficiência visual, porque imagina, toda gestante quer ver o seu filho, né, e ver no ultrassom morfológico, e ele tinha pacientes com deficiência visual, que não conseguiam ver o bebê. Então ele pegou aquele bloco de imagens, os dados, imprimiu em 3D
e ele entregou para as gestantes que E ela conseguiram tem essa experiência. ter a experiência de Que sentir demais. ali o feto. Que legal. E o outro ele fez para uma bailarina. Ele conta alguns exemplos. Uma bailarina também, uma prótese especial para ela voltar a dançar. Eu lembrei aqui da sua Do cara. história, então vale a pena assistir. Foi bem recente com ele. Outro episódio bacana com 2 pesquisadoras brasileiras que estão nos Estados Unidos. E a gente falou sobre IA preditiva no cenário de UTI neonatal. Um local também muito Bem frágil, né? Crianças muito pequenininhas, sensores, devices, e elas falando ali de toda essa predição e o uso da inteligência artificial. Então a gente vai deixar aqui os Vale a links. dica. Depois eu passo para vocês. E bem, por fim aqui, a gente está encerrando, mas a gente não acaba o episódio do ExpertCast sem o papo rápido. Eu vou começar com o Prado, uma dica cultural, e cultural vale bem aberto. Pode, uma viagem que você fez e queira recomendar, um livro, um filme, deixa com você. Eu acho que o filme, a Amanda já deu a dica aqui, a gente deixa o link, é The Thinking Game. Tá. É a história do nosso líder do DeepMind, que é a nossa área de pesquisa, vale muito a pena, tá no YouTube, acho que são 2 horinhas, né? É um documentário bem bacana mesmo, vale a pena. Agora, a dica, eu tive uma experiência aí em 2017, eu já usava prótese, e eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, então super recomendo. Legal. E Você não fez precisa ser o francês, quantos quilômetros? eu fiz o português ali, que são 220. Já é muito, Saí, hein? foi legal. Eu saí depois de Porto, numa cidade chamada Barcelos, e dali fui caminhando até Santiago, foram 10 dias. E eu acho que o melhor da experiência toda é que caminhando, depois de alguns dias, e demora alguns dias, para você desconectar completamente. Você conseguiu desconectar? Eu acho que sim, cara, e você sabe que os momentos que eu percebi isso foram os momentos que eu comecei a chorar. Então tive mais de um momento que eu me vi chorando e eu tava chorando e não sabia por quê. E a minha esposa tava comigo, a gente fez juntos, né? E ela, o que foi? Eu falei, não sei, cara. Não Só consigo explicar, assim. Teve uma ocasião, eu tava numa igreja de São Francisco, ali, uma igreja bem antiga. E uma outra já tava no centro de uma cidade ali, a gente parou para comer alguma coisa. Mas foi incrível, assim, eu acho que de muitas viagens que eu fiz, muitas experiências, essa foi a que eu guardo, assim, com muito carinho, porque me ajudou muito, me ajudou a ser mais paciente. Tá no meu radar também. Sabe que é o, Me ajudou a ser é o mais segundo paciente. convidado que cita o Caminho de Compostela. Você pode começar aqui no Caminho da Fé, aqui, que também ajuda Bacana. bastante. Também eu fiz de bicicleta, mas bicicleta vai muito rápido. Quando você está caminhando, depois de um tempo, você percebe que o pensamento, ele vai longe, você começa a fazer reflexões. Eu achei muito, muito profundo, assim, muito profundo bom. mesmo. Eu super recomendo. Aí não precisa ir lá, não, pode fazer aqui. Boa dica. Dá para fazer em vários lugares aí. Legal. E você, Amanda, o que você recomenda? Nossa, eu vou numa linha assim de viagem também, que é o Japão. A gente foi, eu, meu marido e uns amigos, a gente foi em 2024 e foi assim, a melhor viagem. Foi a primeira dele internacional. Olha, e ele que fala legal. assim, puxa, agora vai ser muito difícil Vai conseguir ser. superar. Vai ser difícil Porque foi uma mesmo. viagem assim incrível e ver uma cultura tão diferente assim da nossa em todos os quesitos. Foi um choque cultural bom, né? Então a gente aprender a realmente respeitar algumas regras, né? Alguns padrões ali que o pessoal segue, ver tantas paisagens diferentes. Então existe o Japão cidade, né? As cidades ali, Tóquio, aquela loucura, muito parecido com São Paulo. E existem lugares mais para dentro do Japão que são calmos, silêncio, paz, e isso é maravilhoso. E ver o Fuji de pertinho, me emocionei muito, assim. A gente foi num parque de diversões. Eu não sou radical, eu sou a pessoa que fica lá olhando. Eu também. E eu ficava o tempo inteiro, porque era super pertinho, Fuji-Q. E era de frente ali pro Fuji. A gente tinha acabado de subir para tentar ver e ele tava com nuvens na frente. Quando a gente chegou no parque, ele tava aberto, com neve em cima. Nossa, que experiência. Foi muito legal. O Japão também é um país, eu tive algumas vezes lá. Fui a trabalho todas as vezes, ainda preciso ir com mais tempo Para aproveitar. Mas você citou Tóquio, né? A cidade parece São Paulo. O que me chamou a atenção em Tóquio é que é uma cidade gigantesca, silenciosa. Impressionante. É, O aquilo. transporte público é 30 chocante. milhões de pessoas e a cidade é uma paz, assim, embora tenha Fico imaginando movimento. quando o Corinthians foi para lá em 2012. Aí mudou, aí mudou.
Com certeza. Eu não consegui ir, tinha colocado a prótese naquele ano. Um amigo agitaram. meu ele teve no ExpertCast um dos primeiros episódios. É um escritor, o Antônio Prata, e ele foi acompanhar o Corinthians lá no Japão. Ele escreveu até uma crônica depois que saiu na Folha, que era, puxa, o Japão é tão incrível que ele, no quarto de hotel dele, tinha um kit de escova. Ele tinha esquecido escova, pasta de dente. Ele falou, nossa, eu vou ter que sair numa farmácia e tal. Olhou na gaveta e tinha lá um kit de escova e pasta de dente. Ele falou, só no Japão. E quando eu li, eu tava num hotel no Brasil que tinha. Eu falei, Antônio, mas tem aqui. Mas é legal que o Japão, assim, se eu fechar os olhos e começar a lembrar, eu consigo sentir a mesma sensação que eu senti lá, assim. Então, acho que foi muito especial. Uma bela dica. Uma segunda pergunta aqui é o que vocês fazem para cuidar da própria saúde? Eu vou deixar a Amanda começar. Amanda começa. Exercício, muito exercício, porque eu não consigo viver sem, assim, se eu não faço naquele dia, às vezes quando eu vou pro escritório eu não treino. Ai, não dá. Não tá bem. Parece que não rende a mesma coisa. Gosto de fazer fortalecimento, gosto de fazer pilates. O pilates é essencial, coluna, para quem trabalha no computador, não tem como, façam pilates. E gosto de fazer dança também, que é um pouquinho do sangue da família, então a dança também é bem gostoso, é divertido, né? Legal. E você, Prado? Olha, eu preciso fazer mais. Mas meu histórico é um histórico ortopédico quase de um Robocop. Então eu tenho prótese no quadril, tenho prótese na tíbia, tive um tumor ósseo, então tive que 2 vezes colocar uma prótese acrílica ali. Tem uma no tornozelo, uma cirurgia também, queriam colocar prótese, eu falei, espera mais um pouquinho, que eu ainda estou jogando futebol. Tive na coluna também uma cirurgia, enfim. E tive um AVC isquêmico em 2008, mais ou menos. Então foi bastante coisa. Toda vez que eu chego e começam a me perguntar, eu falo, mas quer saber mesmo? Eu vou contar minha lista aqui. Contar tudo. Liga o seu agente aí. E sabe que esse AVC, ele foi marcante, assim, porque eu realmente estava num ritmo muito forte e depois eu descobri que entre 40 e 50 anos é um período que a gente tem muito risco, principalmente homens, se cuidam um pouco. E nessa fase 40, 50 é muito alta a estatística de AVC, né? E eu tive exatamente nesse período. Felizmente, a gente foi rápido para o hospital, não tive maiores consequências. Mas foi marcante porque a partir dali eu comecei a prestar um pouco mais de atenção no hardware, né? Cuidar da saúde. No hardware, cara, porque o software, às vezes eu achava que estava tudo bem, mas não estava também, estava com bug e tal. Então eu precisei recompilar, é verdade, eu precisei recompilar, encontrar um equilíbrio com família, com trabalho, com saúde. Sempre gostei de esporte, sempre fiz alguma coisa, mas as cirurgias foram me mudando, assim, eu não posso jogar futebol, até vou às vezes, mas eu não posso, eu corro o risco da prótese ter algum problema. Só assiste o Corinthians, então. Não, mas eu jogo, doutor. Esse é o problema. Eu sou apaixonado. Mas é bom, então, é bom. Faz bem pro corpo e pra alma. O que eu faço é isso. Assim, eu procuro o esporte que eu consigo fazer. Não vou mais no risco, vou só na boa. E eu tenho uma terapia que é roça, né? Eu gosto da fazenda, gosto de plantar, faço uma horta, assim. Isso me conecta... Isso é bacana, sabe? Me dá uma saúde mental, sabe? É o momento que eu desligo realmente. Porque fora isso, todo tempo eu estou pensando em alguma coisa que está acontecendo, é o trabalho, é isso, é aquilo. Quando eu entro na horta, aí eu desconecto. Eu gosto de artesanato. São os trabalhos manuais, né? Eu assisti uma outra palestra no SXSW agora, e o palestrante falou uma coisa interessante, falou assim, puxa, eu acho que a primeira coisa, para aqueles que podem, que têm esse contato, você mora numa casa, tem aí um pedacinho de jardim, acordou de manhã, não pega o celular, não. Primeira coisa que você faz, vai lá e pisa ali, pé descalço. Faz o contato com a terra, né? Que é o que você está citando aqui, da roça e o artesanato. Aí, nossas 2 últimas perguntas aqui para a gente encerrar. Quem que vocês entrevistariam num podcast? E aí vale uma pessoa viva ou que não esteja mais entre nós. Amanda e depois o Prado. Olha, eu fiquei pensando nessa pergunta porque... Tem uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer pessoalmente, que é a Chip Huyen. Ela é uma cientista da computação, maravilhosa, já fez muitas contribuições para a comunidade, principalmente em engenharia de machine learning, em termos de infraestrutura, tudo. Ela tem várias pesquisas bem legais, gosto muito de acompanhar o trabalho dela. Ela é pesquisadora, né? E aí, mulher, referência na área, a gente fica
com uma expectativa. Então eu queria perguntar para ela assim, ai, como é que você faz para ser tão maravilhosa, estudar tanta coisa assim diferente? Ela é de onde? É do Vietnã. Do Vietnã. Vietnã. E tá nos Estados Unidos? Ou no Vietnã? Não, sabe? agora eu não sei onde é que ela tá exatamente, Vou mas acho que ela tá na procurar depois Europa. Legal, bom, você não conhecia, agora fiquei tem curioso. Alguns livros legais dela, queria ter os livros também. E você, Prada? Olha, eu tenho dois nomes. Um, a doutora Patrícia Florizi, que é uma executiva nossa, brasileira. Eu falo doutora pelo doutorado, ela não é médica, mas é uma pessoa incrível, está sempre aqui no Brasil. Opa, então eu tenho que recebê-la aqui. Vamos deixar no Já radar. está convidada. E o outro é um líder, um executivo com quem eu trabalhei muitos anos, um cara de muito sucesso que está lá nos Estados Unidos e está estudando a longevidade. É o Emílio Umeoka. Também é muito fácil de encontrar. Ele tem feito um trabalho como embaixador de Stanford para o tema da longevidade. Que legal. E é muito legal porque tá todo mundo falando que a gente vai viver mais, certo? Uhum. Então tá bom. E so what? Quer dizer, e aí? A gente vai ter que cuidar da saúde, mas o que mais? Assim, eu me vejo trabalhando porque eu gosto de trabalhar. Sim. Eu me sinto produtivo, eu quero continuar tendo impacto. Eu tenho 60 anos, como é que o Google me contratou, cara? Todo mundo vem perguntar isso toda hora. Eu falo, não, cara, porque eu tenho energia. Sou total, mais do que muita gente de 20 anos. Eu quero continuar produzindo, impactando. Então, se a gente vai nesse ciclo mais longo, acho que aí tem muita coisa legal pra gente falar, conversar, aprender. E ele tá nessa agenda há bastante tempo. Eu querer conhecer Emílio os dois. Meoca, depois você vai me fazer e a doutora ponte. Patrícia, A acho gente que teve vale a 2 pena. episódios aqui sobre longevidade, um com a Natália Cominali, que é jornalista, fundadora do Futuro da Saúde, e o Lasse Coivisto, que está trabalhando com isso. Ele fundou o Prontimédica, um prontuário eletrônico. E o segundo com o Dr. Álvaro Avezum, médico cardiologista do Hospital Oswaldo Cruz, que falou sobre longevitalidade. Que não é só longevidade. É isso. É viver mais e viver melhor. Viver mais E última pergunta aqui, vou começar com o Prado, porque ele já respondeu, não sei se ele vai usar essa mesma inovação. Qual que é a sua inovação preferida? Você falou da prótese de quadril. Eu falei, ela realmente, todo dia eu lembro e eu agradeço, cara, porque era muita dor. E quando eu tomei a decisão de fazer a cirurgia, eu tomei 1 ano antes. Eu falei, eu vou em agosto, porque a gente sempre acha que não vai chegar, né? Então você joga a cirurgia lá na frente e fala, não vai chegar. E aí chegou. E aí chegou, cara. E quando chegou, eu fiz meu último jogo, que eu falei que ia ser o último, e fui pro hospital, né? Falei, vamos fazer a cirurgia. E quando eu tava no quarto, eu queria ir embora, eu não queria mais fazer a cirurgia. Me deu aquele pânico, assim. Eu chamei minha esposa e falei, vamos embora antes dele chegar. Vou fugir do hospital. Não, calma, a gente já tá aqui, calma. Eu falei, não, vamos embora, não quero mais fazer, não quero. Mas não tinha mais o que fazer, já não tinha mais... A cabeça ali já tava batendo faz tempo, então... Eu, sinceramente, eu entrei com muito medo ali, cara. Eu achei que algo não ia sair bem. E depois se arrependeu de não ter feito antes. Depois me arrependi de não ter feito antes, cara. Porque, primeiro que a qualidade de vida, como eu comentei, mas também de conhecer a tecnologia que estava por trás. E aí, conversando com o médico, o doutor Edmilson Takata, que considera assim um cara especial nessa área, ele me explicou todo o método, toda a infraestrutura que ele usou, porque é uma coisa super sensível. Se ele errar o posicionamento ali, e é difícil acertar. Então eu considero essa tecnologia de novos materiais, assim, para mim é isso, assim, como é que a gente consegue dar essa qualidade de vida para pessoas que... Eu tinha 40 e poucos anos, todo mundo fala, mas você é novo para ter isso. Eu falei, cara, eu não escolhi, já que tá aqui, vamos resolver. Boa. E ela é bilateral, então resolve o lado esquerdo, depois eu vejo o direito, e o direito tá bom até hoje, foi só arrumar o esquerdo que o direito ficou bem. Então eu sigo aí. Mas eu acho que a revolução está nos sensores e na forma como a gente usa o dado em real time. Muito bom. Isso tem mudado o meu hábito. E se muda hábito, poderoso. É poderoso. E você, Amanda? Eu vou falar notebook LM. Porque eu acho que para estudo, assim, se ele existisse quando eu fiz a faculdade, teria sido época do vestibular, então, nossa, seria maravilhoso. Eu acho que é legal, até porque, assim, dentro do Google, pelo menos, a gente até brinca, né, que tá bebendo do hidrante, porque é muita informação. E se a gente não filtrar, não tiver uma forma de conseguir estudar, nem que seja assim, rapidinho ali, antes de uma agenda e tal, para conseguir minimamente destrinchar o assunto, a gente não consegue levar para frente e se atualizar, né? Então, o notebook LM ajuda, assim, muito. Concordo nesses com você. casos para estudo e aprendizado, eu acho fenomenal.
Olha, eu tive um papo espetacular com vocês dois aqui. Aprendi muito, papo leve, descontraído. Espero recebê-los de novo aqui. Depois vou querer essa ponte com os dois que você sugeriu. Faremos. Né? Então a gente vai conversar mais, vamos trocar mais experiências e vamos deixar na sinopse dos episódios aqui todas essas dicas que vocês nos deram. Muito obrigado de novo, Prado e Amanda. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma honra. Foi ótimo. Bem, para você que está nos ouvindo ou assistindo, não deixe de compartilhar esse e outros episódios do Expertcast com seus contatos, publicar nas suas redes sociais, seguir o Expertcast e nos dar 5 estrelas na sua plataforma preferida. Acompanhe também a nossa newsletter, o link está aqui no episódio e no nosso website, expertcast.com.br, e a comunidade de inovação em saúde. Você encontra lá os links para os grupos de discussão sobre inovação em www.inovaçãosaude.com. O Expertcast tem o apoio da Agfa Radiology Solutions e tem a produção da SoulPods. Muito obrigado pela companhia e até o próximo.